Eu quero pedir a vocês para abrir a Bíblia Sagrada em João, nos Evangelhos, capítulo 19 de João. Louvado seja Deus. Versículo 17. Capítulo 19 do Evangelho de João, versículo 17. Que Deus nos abençoe nesta tarde. Que Deus abençoe os ouvintes do programa Voz da Libertação. Que Deus abençoe os irmãos internautas. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para cada um de nós. Quem crê nisso, diga: eu creio. Então eu quero e pedir ao Senhor que o Senhor me dê graça para transmitir a mensagem que Ele colocou no meu coração. E eu vou procurar transmitir para vocês na graça e na direção do Espírito Santo, que é um dever de todo pregador, procurar ministrar a palavra na graça e na direção do Espírito Santo. E eu quero dizer uma coisa: Deus tem uma palavra para os nossos corações, e quem está disposto a ouvi-la, levanta a mão e dê um brado de glória. Aleluia. João capítulo 19, versículo 17. É apenas um versículo. Diz assim a palavra do Senhor: e levando ele as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Saiu para o lugar chamado o quê? Calvário. Saiu para o lugar chamado o quê? Calvário. Agora eu quero que vocês respondam mais alto, todo mundo. Eu quero que vocês participem da mensagem. Saiu para um lugar chamado Calvário. Só para você entender que a mensagem tem muito a ver com Calvário. Amém? Levanta a mão em nome de Jesus. Aleluia. Ore dizendo assim: meu Deus. Mais forte: meu Deus, eis aqui a sua palavra, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna de nossa aceitação. Senhor, fala neste momento ao meu coração, porque eu preciso ouvir a sua palavra. Amém. Aleluia. Toma o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que maravilha. Essas palmas foram lindas, maravilhosas, mas Jesus merece melhor. Desocupem as mãos, batam palmas, glorifiquem ao Senhor. Aleluia. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração. Meus amados e queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Deus colocou em meu coração esta palavra e eu quero entregar a vocês a partir deste momento. A melhor mensagem é aquela que fala sobre o Calvário. É a mais completa de toda a Bíblia Sagrada. É a mensagem que fala sobre o Calvário. Calvário, meus amados irmãos, é uma fronteira entre dois mundos espirituais. E eu quero falar nesta tarde de Calvário como fronteira
entre dois mundos espirituais. O Senhor Jesus Cristo, em João, no capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isto significa dizer que ele não é um dos, ele é o caminho. E significa dizer que ninguém é capaz de ultrapassar a fronteira chamada Calvário sem realmente passar por Jesus Cristo. Ninguém consegue chegar no céu sem passar por Jesus, sem passar pela cruz de Cristo, sem passar pelo Calvário. Meus amados, no mundo secular, ninguém consegue chegar legalmente a um país caso desrespeite as leis de fronteira. Há países onde as leis são tão rígidas que muitas pessoas desistem de viajar, pois é necessária uma documentação pessoal e outra de caráter histórico. E muitas pessoas acabam desistindo da viagem. Outras, nem é preciso desistir, são consideradas inabilitadas. Eu quero, meus amados irmãos, falar sobre algumas necessidades básicas para ultrapassar a fronteira chamada Calvário. Eu sei que vocês sabem do que eu vou falar, mas eu só quero lembrar. Existem muitas necessidades que nós precisamos abraçá-las para ultrapassar a fronteira chamada Calvário. E eu quero falar apenas de algumas delas. A primeira delas, eu me baseio em Lucas capítulo 9, versículo 23, quando o Senhor Jesus Cristo, diante dos seus discípulos e de uma grande multidão, ele de repente olha para aquela multidão e ele diz o seguinte: olha, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quero dizer a vocês que para ultrapassar a fronteira chamada Calvário, é necessário aceitar carregar a cruz. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Meus amados irmãos, eu quero dizer a vocês que não é como muitas pessoas estão pensando e dizendo nos dias de hoje. Muitos cristãos estão dizendo, até baseado em muitas pessoas que pregam, ministram e dizem que não é necessário o crente fazer nada, absolutamente nada para ser salvo, porque a graça já fez tudo por ele. Ou seja, Jesus já fez tudo e não é necessário fazer mais nada. A graça resolveu tudo, não é preciso o crente fazer nada mais para obter o céu. Quando eu olho para a luz da Bíblia Sagrada, eu vejo um pouco diferente. Eu vejo o Senhor Jesus dizendo: se alguém quer morar no céu, se alguém quer me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Então tem coisa que nós precisamos fazer. É preciso negar, renunciar, muitas vezes sentimentos, vontades, paixões e desejos, para sermos discípulo do Senhor, para sermos cidadão do céu. Quero dizer a vocês que a graça, ela brota do insondável amor de Deus e é personificada na pessoa bendita de Jesus.
ela encontra o seu ponto culminante no Calvário, na morte de Cristo, e é validada como dádiva de misericórdia a todos os homens que viveram, que vivem e que viverão. Todo o Antigo Testamento aponta para aquele que traz a graça, que sacrificou a sua vida expiando os nossos pecados no Calvário. Quero dizer a vocês que não é possível separar a graça da cruz. Cruz e graça formam uma unidade inseparável. Inseparável. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Quero dizer a vocês que um evangelho sem cruz não é evangelho. Não é possível. Veja bem, não é possível separar a graça da justiça e da santidade. A graça manifestada produz uma transformação revolucionária no homem, quando pessoas se deixam mudar por Jesus, e isto significa uma penetração do mundo celestial nas pessoas. Cristo veio para realizar a expiação, e isto levou à sua morte sacrificial no Calvário. O sacrifício de Jesus trouxe a graça salvadora aos corações abatidos e enfermos pelo pecado. Agora deixa eu falar uma coisa, não é preciso ninguém se desesperar, porque a graça trouxe salvação a todos os homens. Quando nós lemos em Efésios no capítulo 2 e no versículo 8, a palavra dizendo: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto significa dizer que não há nada que nós possamos fazer que venha substituir aquilo que Jesus Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graça é favor imerecido. A graça aponta para Jesus Cristo. Ela veio trazendo salvação a todos os homens. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Como eu disse, a graça é favor imerecido. Não há nada que você possa fazer que venha substituir aquilo que Jesus já fez mediante a fé. A fé é nossa, é instrumento, é um instrumento. Meus amados irmãos, a mensagem da cruz e da graça precisa ser propagada com mais frequência, acompanhada de um apelo à decisão, mesmo que nem sempre ela seja bem aceita. Uma das necessidades básicas para ultrapassarmos a fronteira chamada Calvário é carregar a cruz. Você está disposto a levar a sua cruz? Aleluia. Eu vou perguntar mais uma vez, parece que tem gente que não entendeu. Você está disposto a levar a sua cruz? Quantos estão dispostos a levar a sua cruz? Levante a sua mão e dê um brado de glória. Aleluia, glória. Bendito é o nome de Jesus. Tome a sua cruz e siga-me. Meus amados irmãos, quando falamos da cruz, não estamos falando da imagem da cruz encontrada dentro de alguns templos.
Essa mensagem não tem compromisso com a idolatria. Não há lugar para misticismo no seio da igreja de Jesus Cristo. Cruz é sinônimo de responsabilidade. Cruz é sinônimo de compromisso. Cruz é sinônimo de renúncia. Cruz é sinônimo de domínio próprio. Na cruz, nos tornamos vitoriosos. Na cruz, morremos para o mundo e, consequentemente, a vida de Cristo fluirá em nós. Na cruz, perdoamos. Na cruz, amamos sacrificialmente. Na cruz, o paraíso de Deus é aberto até mesmo para malfeitores arrependidos. Na cruz, aceitamos sem questionamento as zombarias, os escárnios e as perseguições. Na cruz, enfrentamos os touros de Bazã e os cães dos Salmos 22, versículo 12. Quando lemos a palavra de Deus em Tito, no capítulo 2, versículo 11 ao versículo 13, nós lemos o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, veja bem, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, vivamos neste presente mundo uma vida sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pode glorificar o nome dele. E chegando ele no lugar chamado Calvário, onde foi crucificado. Meus amados, a graça aponta para a cruz. E nós encontramos Jesus Cristo dizendo: se alguém quer me servir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja bem que o Senhor Jesus Cristo, Ele não mandou arrastar a cruz. Ele disse: tome a sua cruz. Quero dizer a vocês que a cruz se torna mais pesada para aquele que a arrasta do que para aquele que a carrega. Ele não disse para arrastar a cruz, Ele disse para carregar a cruz. Qual é a diferença, pastor, entre carregar a cruz e arrastar a cruz? Tem muitos crentes que, ao invés de carregar a cruz, estão arrastando a cruz, dizendo: não vale a pena, eu não pensei que fosse assim, parece que não está valendo a pena servir a Deus. Eu sou fiel, sou dedicado, sou dizimista, faço minhas ofertas e parece que as coisas não acontecem, Deus não me vê, parece que o ímpio é mais próspero do que eu, parece que não está valendo a pena minhas orações, parece que Deus não responde, parece que não chega no trono da graça. Essas pessoas estão arrastando a cruz. Jesus não mandou arrastar, Ele disse: pega a sua cruz, coloca sobre os seus ombros e siga-me, 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 siga-me. Aleluia. Pode glorificar o nome de Jesus. Precisamos entender que mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às mazelas que temos de enfrentar neste mundo presente, mesmo em meio às perseguições que temos de enfrentar neste mundo presente, vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena carregar a cruz.
Xande clama labaxandarai, aleluia. Glória, pode glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Segunda necessidade básica, para ultrapassar a fronteira chamada Calvário, é necessário aceitar ser crucificado. Talvez alguém vai dizer: pastor, eu esperava ouvir uma mensagem diferente. Eu vim aqui hoje para ouvir uma mensagem diferente. Eu quero dizer uma coisa para você. O fiel pregador, ele não deve se preocupar em pregar uma mensagem que o povo quer ouvir, mas ele deve se preocupar em pregar uma mensagem que o povo precisa ouvir. Aleluia. Bendito é o Senhor, pode glorificar. É necessário aceitar ser crucificado. Em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 6, nós lemos o seguinte: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O que é aceitar ser crucificado? Em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, a seguir nós lemos o seguinte: Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Espera aí. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, glórias. Bendito é o nome de Jesus. Paulo está dizendo no versículo 6 do capítulo 6 de Romanos, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Aceitar ser crucificado é não servir mais ao pecado, custe o que custar. Aceitar ser crucificado é apresentar o corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É entregar-se a Jesus Cristo sem reservas. É negar-se a si mesmo. É ter compromisso com o reino de Deus nesta terra. É não ter a vida por preciosa. É reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Aceitar ser crucificado é dizer não ao pecado, não ao mundo, não à carne, não ao diabo. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, ele disse em Gálatas, no capítulo 2 e no versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Aleluia. No versículo 14 do capítulo 6 de Romanos, a palavra diz o seguinte: o pecado já não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O crente que carrega a sua cruz e que aceita ser crucificado, ele não é dominado pelo pecado.
Aleluia. Ele diz não ao pecado, não ao diabo, não ao mundo. A palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o que há no mundo, há a concupiscência da carne e a soberba da vida, não vem de Deus e sim do mundo. E o mundo passa e suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando a Bíblia Sagrada fala no mundo, não está se referindo ao globo terrestre, está se referindo a um sistema mundanizado, governado e chefiado por Satanás, do qual o crente crucificado com Cristo já não faz mais parte dele. Aleluia, louvado seja Deus. Quem está carregando a sua cruz e quem aceita ser crucificado por Jesus. Levanta a mão e dá mais um brado de glória, de glória, de glória, de glória. Aleluia. Estou falando de necessidades básicas para ultrapassar a fronteira chamada Calvário. E chegando ele naquele lugar chamado Calvário, onde foi crucificado. Terceira necessidade básica para ultrapassar a fronteira chamada Calvário. Não se assuste com isso. É necessário aceitar, perdoar inimigos cruéis. Pastor, eu não entendi. Você vai entender. É necessário aceitar, perdoar inimigos cruéis. Mas isso é muito difícil, pastor. Mas não é impossível para um crente que aceitou carregar a cruz e aceitou ser crucificado. Em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 20, a palavra do Senhor diz: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aleluia, glória a Deus. É a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus. Aleluia. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo disse que seus discípulos deveriam perdoar um ao outro para dar testemunho dele. E Jesus deu o exemplo lá no Calvário, perdoando os seus algozes. Pai, perdoe eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou seus inimigos cruéis. Meus amados, eu estou convencido que o maior testemunho que você pode dar ao mundo é levar uma vida rendida ao Senhor. Como diz o ditado, o que você é, fala tão alto que não consigo ouvir o que você fala. É lindo, é maravilhoso o testemunho pessoal, mas antes você precisa ser um testemunho. A ferramenta mais eficaz do testemunho é uma vida realmente vivida nos princípios da palavra de Deus. Pregue, fale, ensine, mas primeiro seja um testemunho. Como é que nós vamos dar testemunho de Jesus se nós não aceitamos perdoar uns aos outros? Se nós não aceitamos perdoar um ao outro, muito menos inimigos cruéis. Pastor, mas isso não é possível. Deixa eu contar uma história para vocês. Numa das atrocidades contra os armenos, um soldado turco
correu atrás de uma moça e de seu irmão. E num beco meio sem saída, onde havia um muro, aquele soldado trucidou aquele rapaz na frente da sua irmã covardemente. E ela assistiu aquele soldado trucidando o seu irmão covardemente. E ela, enquanto o soldado matava o seu irmão, ela conseguiu saltar o muro e fugir. 15 dias depois, este mesmo policial, ele foi gravemente ferido. E gravemente ferido, inconsciente, ele foi levado para o hospital militar, onde esta moça servia como enfermeira. E este policial gravemente ferido, inconsciente, entre a vida e a morte, ele foi colocado exatamente aos cuidados desta moça. E quando ela bate os olhos neste policial, ela reconhece-o. E quando ela reconhece o policial gravemente ferido, ela diz dentro dela: foi você quem matou o meu irmão covardemente. E se eu não consigo fugir, você teria me trucidado também. O velho Adão bradava dentro daquela moça: vinga-te, é a sua hora, é a sua vez. Não precisa você levantar a mão contra ele, basta uma desatenção da sua parte e ele vai acabar de morrer. Vinga-te. Mas Cristo suplicava dentro dela: ame-o, ame-o, ame-o. E ela lembrou das palavras da Bíblia Sagrada: amai aos vossos inimigos e fazei bem aos que vos perseguem. E ela se lembrou de Romanos 12, 20: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Mas veja bem, aleluia, mas aquela moça, a princípio, ela vivia nesse dilema. O velho Adão bradando dentro dela: vinga-te, e Cristo suplicando: ame-o. Aquela moça foi cuidando daquele policial, foi cuidando dele como se estivesse cuidando do seu próprio pai. E aquele policial foi se recuperando aos poucos, e aos poucos ele foi restabelecendo a sua memória. Seu quadro de saúde ia melhorando pouco aos poucos, porque o cuidado que aquela moça tinha com aquele cidadão era um cuidado especial. Ela cuidava dele como se estivesse cuidando do seu próprio pai. E aquele soldado foi se restabelecendo, a sua saúde foi se restabelecendo. E quando a sua saúde estava bem restabelecida, ele começou a reconhecer aquela moça. E ele começa a perceber os cuidados especiais que aquela moça tinha com ele. E ele não entendia. Ele pensava: como é que pode? Será que essa moça não está me reconhecendo? Eu estou reconhecendo-a. Eu ia matá-la. Eu matei o irmão dela. Será que ela não está me reconhecendo? Para ela cuidar de mim desta forma, só tem uma razão: ela não está me reconhecendo. E ele foi se recuperando, ele não entendendo os cuidados especiais daquela moça. E quando ele recebe alta, ele já estava 100% restabelecido,
sua saúde restabelecida, ele recebe alta. E aquela moça chega no quarto, estando ele sentado na cama, totalmente curado, restabelecido. E a moça para na frente dele e diz: você está de alta, que bom. Aí ele disse: moça, eu não estou entendendo uma coisa. Eu queria que você me explicasse. Eu quero te agradecer muito, mas eu não estou entendendo nada. Eu queria que você me explicasse. E ela disse: o quê? Diga-me. E ele disse: olha, desde quando eu a reconheci, você não é aquela moça que eu corri atrás de você e de seu irmão, e matei o seu irmão em um beco sem saída, e você conseguiu saltar o muro e fugir? Ela disse: sou eu. Moça, que carinho é esse que você tem comigo? Por que você não me deixou morrer? Eu não entendo os cuidados especiais que você teve comigo. Por que, moça, você não me deixou morrer? Ele ficou em pé na frente dela, seus olhos começaram a chorar, e as lágrimas corriam pelo seu rosto. E ele disse: moça, eu não estou entendendo, me explica, por favor. Por que você não me deixou morrer? Só bastava uma desatenção sua. E a moça disse calmamente: Senhor, só tem uma razão mesmo. Eu sou serva do Deus Altíssimo. Eu não vou dizer para o Senhor, só um minutinho, eu não vou dizer para o Senhor que eu não tenha pensado em deixá-lo morrer. O velho Adão bradava dentro de mim dizendo: vinga-te, é a sua vez, é a sua hora. Mas olha aqui, Senhor, Cristo Jesus suplicava dentro de mim dizendo: ame-o. E está escrito, Senhor, na Bíblia Sagrada: amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos perseguem. E a Bíblia Sagrada diz mais: que se meu inimigo tiver fome, eu devo dá-lo de comer; se tiver sede, devo dá-lo de beber. Aquele soldado, meus irmãos, ele disse: moça, deixa eu lhe dar um abraço. Fale-me mais deste Deus que você serve, porque a partir de hoje eu quero servi-lo também, eu quero adorá-lo também. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Ande clama lá baixandarai. Teriande clama lá baixandarai, aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus? Tem gente que ainda não deu glória a Deus, tem gente que ainda não glorificou o nome de Jesus. Aquela moça, naquele momento, ela fez o apelo, e aquele policial aceitou Jesus como seu Salvador. É necessário, meus amados irmãos, aceitar, perdoar inimigos cruéis. E Jesus nos deu o exemplo, perdoando seus inimigos cruéis. Quarta necessidade, para ultrapassarmos a fronteira chamada Calvário, é necessário estar, ou seja, é necessário aceitar os muitos desafios deste mundo presente. Quantos estão dispostos a enfrentar os muitos desafios deste mundo presente? Levanta a mão e dê mais um brado de glória. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Meus irmãos, neste mundo nós temos muitos desafios, e às vezes é necessário aceitar esses desafios, muitas vezes calados.
No livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 7, a palavra diz: como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como ovelha perante os seus tosquiadores, mas ele não abriu a sua boca. No Calvário, Jesus aceitou os desafios calado. No Calvário, Jesus jamais lançou palavras de censura aos religiosos judeus, aos gentios e romanos e ao marginal da cruz que lhe afrontava. Meus irmãos, nós estamos vivendo a realidade de dois mundos. Diga comigo, a realidade de dois mundos. A Bíblia fala de um mundo de aflições, que é este mundo presente, este mundo que andamos por ele, que caminhamos por ele, que vivemos nele. Este é o mundo de aflições, de sofrimento, só que este mundo é terreno e passageiro. A Bíblia fala também da realidade de um mundo de glória. Este sim é celestial, é divino e é eterno. E nele não há dor, não há sofrimento, não há lágrimas, não há perseguição. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Aleluia, glória, aleluia. Precisamos entender que só entraremos no mundo de glória se enfrentarmos e vencermos os desafios deste mundo presente, que são muitos os desafios deste mundo presente. Eu vou contar outra história para vocês e quero que vocês prestem atenção. Existia na Rússia comunista um homem por nome Joséfo. Joséfo professava a sua fé em Jesus Cristo. Um cristão que liderou um grupo anticomunismo. Um dia, orando em sua casa, Joséfo foi surpreendido pela polícia russa, que o levou para a delegacia. Depois de espancá-lo bastante, um dos policiais chegou nos ouvidos de Joséfo e disse com tom de voz autoritária e muito bravo: moço, negue a sua fé. E Joséfo olhou para aquele policial comunista, sereno, tranquilo, muito embora machucado, ensanguentado. Ele disse: senhor policial, eu não vou negar a minha fé. E o policial disse: rapaz, você tem certeza disso? E Joséfo disse: não só tenho certeza, como estou preparado para mais esse desafio, senhor policial. Aquele policial nervoso, revoltado, sacou de um revólver e colocou na cabeça de Joséfo e disse: olha aqui, rapaz, com esse brinquedo eu já intimidei muitos homens. Joséfo olhou para o policial e disse: senhor policial, com esse brinquedo você consegue intimidar um tipo de homem que tem vários deuses e um só mundo. Eu quero dizer para o senhor que eu sou diferente. Eu sou um homem que tenho um só Deus e dois mundos. E estou ciente que as aflições deste mundo presente não se compara com aquele que me está preparado. Senhor policial, se o senhor pensa que eu vou negar a minha fé, puxe o gatilho, porque estou preparado para esse desafio. O policial nervoso disse: você tem certeza disso?
Joséfo disse: estou preparado para o desafio. E olha aqui, senhor policial, a única coisa que vai acontecer é que quando você puxar o gatilho, eu estarei saindo deste mundo de aflições, de sofrimento, que é terreno e passageiro, e estarei saltando para um mundo diferente, um mundo celestial, divino e eterno, onde não serei mais perseguido, onde não serei mais afrontado e machucado. Ai, onde clama lá baixandarai, aleluia. Oh, tem gente que não deu segundo glória a Deus. Teriande clama lá baixandarai, onde clama lá baixandarai, teriande clama lá baixandarai, aleluia, glória. É necessário aceitar os muitos desafios deste mundo presente. Paulo estava disposto e esteve disposto a enfrentar os muitos desafios deste mundo presente. Por isso ele mesmo disse: as aflições deste mundo presente não se compara com a glória que me há de ser revelada. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo problemas, e muitos problemas. Nós estamos enfrentando problemas políticos, problemas econômicos, problemas sociais, problemas ideológicos. Mas eu quero dizer para vocês que a nossa guerra é mais do que política, é mais do que social, é mais do que econômica, é mais do que uma guerra ideológica. A nossa guerra é espiritual. Os cristãos precisam estar dispostos a enfrentar desafios terríveis neste mundo presente. E você precisa estar preparado para esses desafios. O maior problema do mundo hoje não é o político, não é o econômico, não é o social. É certo, repito, que nós temos vários problemas políticos, sociais e econômicos. Mas o problema maior do mundo hoje é o problema moral e espiritual. Os homens e mulheres, moças e rapazes precisam se aproximar de Cristo e se agarrar com Jesus Cristo. Precisa carregar a cruz, precisa aceitar ser crucificado, precisa perdoar inimigos cruéis, precisam enfrentar os desafios deste mundo presente. E o Senhor quer preparar e está preparando a sua igreja, o seu povo para isto. Aleluia, glória. Você pode glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Outra necessidade básica para ultrapassarmos a fronteira chamada Calvário: é necessário estar determinado a ir até o fim. Eu vou repetir, parece que tem gente que não entendeu. É necessário aceitar estar determinado, ou seja, é necessário estar determinado a ir até o fim. Você está determinado a ir até o fim? Estamos nós, senhores pastores, determinados a ir até o fim? Porque muitos já desistiram. Ei, olha aqui, muitos já desistiram. E você conhece pessoas que já desistiram, pessoas que foram embora, né, pastor Osmar? Pessoas que apostataram da fé, pessoas que não vinham, que vinham com frequência na igreja e já não vêm mais, porque não tem mais prazer nas coisas espirituais. Crentes que perderam o entusiasmo pela palavra,
perderam o entusiasmo pela sã doutrina, pela santificação no corpo, na alma e no espírito. E pessoas que não veem mais, que não adoram mais a Deus, que desviaram da igreja, são pessoas que não estavam determinadas a ir até o fim. Mas eu glorifico a Deus, porque estou pregando para alguém aqui que está determinado a ir até o fim. Aleluia, glória. Oh, glória, aleluia. Glória, você pode dar glória. Ouça aqui. No Calvário, mesmo antes de chegar no Calvário, nas ruas de Jerusalém, quando Jesus ia carregando a cruz pelas ruas de Jerusalém, fizeram de tudo para ele desistir, pastor Osmar. Fizeram de tudo para Jesus desistir. Diziam para ele: você não é o Cristo, você não é o Filho de Deus, você não é o Rei dos judeus. Se tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos judeus, salva a você mesmo. Salvou a tantos e não pode salvar a ti mesmo. Jesus não desistiu de carregar a cruz pelas ruas de Jerusalém, mesmo caindo, machucado, ensanguentado, ele não desiste. Sabe por quê? Ele estava determinado a ir até o fim. E onde estaríamos nós se ele não tivesse ido até o fim? Pastor Luiz Rubio, onde estaríamos nós se ele tivesse desistido? É preciso estar determinado a ir até o fim. Um dos relatos do que era a crucificação nos tempos do Império Romano mostra toda a agonia física e mental que Jesus passou. Uma das mais terríveis formas de punição na Roma antiga, a crucificação combinava vergonha, tortura, agonia e morte. Era a mais humilhante forma de execução. Despojado de suas vestes, o condenado era açoitado impiedosamente por carrasco, com um tipo de chicote com tiras de couro, cujas pontas eram reforçadas com objeto perfuro cortante, como por exemplo pregos. Isto para aumentar ainda mais o sofrimento do condenado. Jesus passou por isso. Muitos não resistiam o açoitamento e morriam antes de chegar à crucificação. Os que sobreviviam ao flagelo eram obrigados a carregar a cruz pelas ruas da cidade até o local da execução. O local da execução de Jesus foi o lugar chamado Calvário. Seminus, com a pele dilacerada pelos açoites, eram expostos ao escárnio popular. E Jesus passou por tudo isso. O peso da cruz era insuportável para eles, que já estavam fragilizados e exaustos pela longa sessão de tortura. Veja bem que Jesus carregando aquela enorme cruz pelas ruas de Jerusalém, a cruz se tornava insuportável, o peso dela, pela longa sessão de tortura
que Jesus passou durante todo aquele trajeto. Durante o percurso, as quedas eram frequentes, ou seja, Jesus caía, levantava, caía, levantava, caía e levantava, mas ele não desistiu. Por quê? Ele estava determinado a ir até o fim. Quando levantaram ele na cruz, e estando ele na cruz, lá no Calvário, taparam seus olhos, batiam no rosto dele e diziam: profetiza quem foi que te bateu. Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Um dos malfeitores que estava crucificado ao lado chegou a dizer: se tu és de fato Filho de Deus, desça da cruz, salva a ti e a nós também. Prove que você é o Filho de Deus. Mas ele mantinha-se calado, porque ele estava determinado a ir até o fim. Aleluia, glória, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 13 de Daniel, a palavra diz o seguinte: tu porém vai até ao fim, porque repousará e estará na tua sorte no fim dos dias. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos e irmãs: vamos até o fim. Vamos até o fim. O diabo vai fazer aquilo que lhe é possível para fazer você desistir, como muitos já desistiram. Mas diga: eu estou determinado a ir até o fim. Diga: eu estou determinado a ir até o fim. Diga mais alto: eu estou determinado a ir até o fim. Aleluia, glória a Deus. Eu estou determinado a ir até o fim. Nós estamos pregando para uma geração de crentes que querem facilidade. Nós estamos pregando para uma geração de crentes que querem moleza, que querem um evangelho social e secularista, um evangelho que não exige claras decisões. Mas eu estou pregando também para um grupo de pessoas que estão dizendo para Satanás e para o mundo: eu estou determinado a ir até o fim. Eu estou determinado a ir até o fim. Ei, irmãos, não abandone a sua cruz, não largue a sua cruz. Diga sempre: eu vou até o fim, em o nome de Jesus. Aleluia. Eu encerro. Fiquem tranquilos que eu vou encerrar agora. Pastor, para por aí. Eu já vou parar, prometo que vou parar. Deixa eu só trazer o último item, e é rapidinho, eu vou parar. Eu prometo que vou parar. Para ultrapassar a fronteira chamada Calvário, é necessário ser fiel até a morte. Não, pastor, eu não acredito que você veio trazer esta mensagem hoje. Eu vou repetir. Para ultrapassar a fronteira chamada Calvário, é necessário ser fiel até a morte. Aleluia. Eu estou vendo crente dando glória a Deus aqui. Eu estou vendo gente glorificando o nome de Jesus aqui. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus redigiu a carta à igreja de Esmirna, ele disse para aquela igreja, alertando-a sobre tribulações, e quando ele disse: ser fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. Ele estava falando de martírio. Ele estava falando de quê, meus irmãos? Martírio. O que é martírio? É você selar a sua fé com o próprio sangue. Ei, olha aqui, não é para assustar não. É você selar a sua fé com o próprio sangue. E foi isso que Jesus fez. Aleluia. Foi isso que Jesus fez. E Ele fez por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. Jesus aceitou a morte de forma convicta. E quando nós falamos em martírio, nós temos exemplos de irmãos nossos que sofreram martírio, mas não negaram a sua fé. Sofreram martírio, mas não negaram a sua fé. Nós temos o caso de Mateus. Mateus, o que escreveu o Evangelho de Jesus. Mateus, ele sofreu martírio pela espada na Etiópia. Foi assim que ele morreu. Marcos foi arrastado por um animal pelas ruas de Alexandria até morrer. Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia. João foi lançado numa caldeira de óleo fervente. Tiago foi decapitado. Tiago, o menor, foi lançado do templo abaixo e depois mataram ele a paulada. Filipe foi enforcado na Frígia. Bartolomeu teve a pele do seu corpo completamente tirada. Tomé foi amarrado em uma cruz e a história conta que ele pregou até morrer. André foi atravessado por uma lança. Judas, não o Iscariote, foi morto à flechada. Matias foi primeiro apedrejado e depois decapitado. Pedro foi crucificado e no momento da crucificação a história diz que ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, dizendo: não sou digno de morrer como Cristo morreu. Quando nós lemos 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, nós encontramos as palavras de Paulo, quando Paulo estava preso em Roma, e ele teve a visão da glória de Deus. E ali ele disse: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e sei que o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora a coroa de justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Oh, aleluia, glória. Você pode glorificar a Jesus? Você pode dar glórias ao nome dele? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.